Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 13, e nós leremos dos versículos 10 ao 25. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, de 10 a 25. Assim diz a palavra do Senhor. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais atos de Jeoás e a tudo o que fez e ao seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais e no seu trono se assentou Jeroboão. Joás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter feito. Então feririas os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não o quis destruir e não lançou ainda da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua palavra, que é o nosso alimento, ó Pai, é a fonte com a qual o Senhor nos orienta, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos admoesta, nos consola, nos conforta. Te louvamos porque ela está acessível na nossa língua e nós podemos, ó Pai, usufruir dos teus ensinamentos, dos teus poderosos feitos na história do teu povo e podemos, Pai, ser ensinados, sermos conduzidos à tua vontade. Nós queremos pedir que mais uma vez nesta noite o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor, ó Pai, haja no nosso coração pelo teu Santo Espírito, ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender a tua palavra, Pai. Ó Pai Santo, faz com que o teu Santo Espírito nos dê entendimento, sabedoria, aplique a palavra em nosso coração, porque sabemos, Pai, que o mensageiro é limitado, os ouvintes são limitados, mas nós cremos no poder do teu Santo Espírito, cremos que a tua palavra não volta vazia e sabemos que o Senhor alimenta o teu povo. Ajuda-nos, portanto, Pai, a sermos alimentados pelo Senhor, confrontados pela tua palavra, dirigidos ao centro da tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial,
um jovem pastor chamado Billy Graham, no começo do seu ministério, ele foi chamado à Alemanha, ao escritório de um homem chamado Konrad Hermann Josef Adenauer, um homem de 73 anos de idade, que foi eleito o primeiro chanceler da Alemanha Ocidental, com a difícil missão de reconstruir aquela nação depois de um pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Após a sua chegada, o velho Konrad Adenauer levantou e disse: Senhor Graham, tenho uma pergunta. Você realmente acredita que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Billy Graham, então um jovem pastor, ele ficou assustado. Ele já estava assustado em estar na presença de um estadista. E uma pergunta sendo feita assim a queima-roupa, ele pensou pouco tempo, olhou para o chanceler e disse: Senhor, se eu não acreditasse na ressurreição de Jesus Cristo, eu não teria mais evangelho para pregar. O chanceler alemão virou-se, caminhou até a janela, observou as ruas lá embaixo, voltou-se para o jovem pastor e disse: Senhor Graham, fora da ressurreição de Jesus Cristo, eu não conheço outra esperança para a humanidade. Não conheço outra esperança para a humanidade. Esse chanceler alemão criou um partido cristão na Alemanha, e foi com esse partido que a Alemanha foi reconstruída depois daquela guerra tão terrível. Nesta noite, onde está a tua esperança? Em quem ou em que você tem buscado esperança para as lutas e as tempestades da tua vida? No texto que nós temos diante de nós, meus irmãos, a sequência dos nossos estudos em 2 Reis, nós vemos que Jeoás seguiu os passos de seu pai, o rei Jeoacás, e por isso fez o que era mal perante o Senhor. O resumo da sua vida está no primeiro trecho que nós lemos. Ele reinou, andou nos mesmos pecados políticos, aquela idolatria política inaugurada por Jeroboão. Por que era uma idolatria política? Porque o plano de criar uma religião, de criar um templo com sacerdotes inventados, era para que o povo não fosse para o reino do sul, não fosse para Judá e permanecesse em Samaria, no reino do norte. Era uma idolatria voltada a poder político. Tanto o pai de Jeoás, como nós vimos no domingo passado, permaneceu nessa idolatria, e agora o seu filho também permaneceu nela. Só que há alguns elementos novos nessa história. Primeiro, que o exército deixado por seu pai era um exército pífio. Constava de 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens. Um exército muito fraco para os padrões daquela época. E agora, para piorar, o homem de Deus, chamado Eliseu, está doente, está prestes a morrer. Então, o sentimento do rei Jeoás nesse texto é de desesperança total. Eu tenho um exército pífio, meu poder político está ameaçado, e aquele sobre o qual Deus de vez em quando nos livra está prestes a morrer. O que acontecerá se Eliseu morrer? Possivelmente Jeoás estava pensando. Nós temos um rei aqui sem esperança, meus irmãos. Nós não sabemos, o texto nos mostra, na verdade, no verso 14, que quando Eliseu estava padecendo desta enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Ele desceu até a casa de Eliseu, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Carros de Israel e seus cavaleiros. Nós não sabemos se o choro de Jeoás, ali na cama de Eliseu, era um choro porque Jeoás tinha alguma afeição com Eliseu. Sabemos que Jeoás não era um homem piedoso. O resumo da sua vida foi: ele fez o que era mal perante o Senhor. Talvez houvesse alguma afeição, mas com certeza ele chorou porque ele estava com o temor de que o homem de Deus iria embora. E o que seria do reino agora sem o profeta Eliseu?
Meus irmãos, esse texto não é sobre Jeoás, esse texto é basicamente sobre o poder de Deus na vida de Eliseu, é disso que o texto está falando. Nós vamos ver aqui alguns detalhes de como o poder de Deus operava na vida deste homem, do seu profeta, que são impressionantes. Então, nesta noite, nós podemos ver neste texto como o poder de Deus se demonstrava, se evidenciava na vida do seu profeta. Em primeiro lugar, o poder de Deus era visível na vida do profeta Eliseu. Aliás, era visível na vida do profeta Eliseu. Esse é o primeiro ponto. Era possível vermos o poder de Deus transbordando na vida do seu profeta. No verso 14, nós vemos então que ele estava doente. Eliseu viveu muito tempo. Neste ponto da narrativa, já faz 60 anos que Eliseu é um profeta. Deus fez com que Israel fosse abençoado indiretamente por conta da vida do profeta Eliseu. Ele foi como uma chama que permaneceu durante 60 anos naquela nação, abençoando aquele povo. E é por isso que o rei Jeoás chora sobre ele e repete as palavras do próprio Eliseu. Você deve se recordar que no episódio em que Elias foi tomado pelo Senhor, a expressão e a exclamação de Eliseu foi exatamente esta: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Está lá em 2 Reis 2:11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Quando Eliseu, vendo Elias subir num redemoinho, exclamou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, foi porque de fato ele viu carros de fogo, ele viu cavaleiros. Ele ficou assombrado com aquela visão gigantesca da glória de Deus vindo buscar o profeta Elias. Eis que essa frase, ela se perpetuou na história de Israel. E agora, quando Eliseu vai partir, Jeoás repete a frase. Ele não está vendo carros de Israel e seus cavaleiros, mas ele repete a frase: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Não é, meus irmãos, difícil nós pensarmos que era tudo o que Jeoás precisava neste momento: carros de Israel e seus cavaleiros, porque, como nós vimos, o seu exército tinha pouquíssimos carros e pouquíssimos cavaleiros. Essa expressão, então, ela tem um misto de admiração pelo profeta e também de falta de esperança, porque Deus vai levá-lo. A morte do profeta preocupava de fato aquele rei. Eliseu, meus irmãos, havia sido muito importante para as defesas da nação. Algumas vezes, pelo poder de Deus, Israel foi salvo por meio do profeta Eliseu. Volte a sua Bíblia para 2 Reis capítulo 13. 2 Reis capítulo 3, na verdade. 2 Reis capítulo 3. 2 Reis capítulo 3, veja do 15 ao 19. Segundo Reis 3, 15. Ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis, vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras a todos os bons campos. Meus irmãos, numa situação
de não haver água, nem para os soldados, nem para os animais, nem para ninguém, numa situação de desesperança, o Espírito de Deus desce sobre Eliseu, e Eliseu diz que aquele vale ficaria cheio de água, e que os seus inimigos seriam abatidos. Então veja a importância de Eliseu sendo usado por Deus em momentos decisivos. Veja agora o capítulo 6 de 2 Reis, 2 Reis 6. 2 Reis 6, 15 a 18. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Verso 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Meus irmãos, aqui houve um ataque inimigo do rei da Síria. Eles sabiam que o poder de Deus repousava sobre Eliseu. Eles fizeram ali um agrupamento para ir buscar Eliseu. Eles cercaram o local onde Eliseu estava. O moço de Eliseu saiu lá fora, ficou apavorado, e aí Eliseu disse: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele perceba. E quando os olhos foram abertos, havia carros e cavaleiros do Senhor, anjos cercando aquele local. Esses inimigos foram feridos de cegueira, foram encaminhados até um local, ofereceram, não mataram eles, mas ofereceram um grande banquete aos inimigos, e os inimigos foram despedidos. Veja o livramento que Deus deu à terra de Israel por causa do seu servo Eliseu. Capítulo 7 de 2 Reis, veja o versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã a estas horas mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Vá para o verso 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Ciros, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Quer dizer, os exércitos inimigos bateram em retirada, e tudo isso foi profetizado por Eliseu, o servo do Senhor. Meus irmãos, o poder de Deus se manifestou nos 60 anos do ministério profético de Eliseu. Em segundo lugar, o poder de Deus se manifestou nas palavras de Eliseu. Voltemos ao nosso texto, 2 Reis capítulo 13, e vejamos do verso 15 ao 19. O poder de Deus manifesto nas palavras do profeta. A partir do verso 15, nós vemos que Deus se compadeceu do choro do rei Jeoás, daquela falta de esperança, e vai dar uma última profecia, vai dar um último livramento ao rei de Israel. Eliseu diz: pega um arco de flechas, e o rei faz. Eliseu diz: retesa o arco. Retesar o arco era aquele movimento de você puxar o arco e flecha, puxar o arco para que a corda ficasse bem esticada. O velho Eliseu então pôs as mãos sobre a mão do rei, abriram a janela para o oriente, ele atirou aquela flecha e profeticamente Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os Ciros, porque ferirás os Ciros em Afeca até os consumir. Foi um último ato profético da vida do Eliseu, em benefício do povo de Israel, por conta do choro de Jeoás. Disse mais Eliseu: pega mais flechas, e ele pegou mais flechas, atira para baixo na terra, e ele atirou
3 flechas na terra e parou. E Eliseu ficou indignado, porque ele disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 flechas. Jeoás não havia percebido que era um ato profético, que o número de flechas que ele atirasse correspondia ao número de flechas enviadas contra o exército dos sírios. E aí Eliseu explicou: se você tivesse atirado 5 ou 6 flechas, você teria consumido o exército dos sírios, mas agora você o ferirá apenas 3 vezes. Eliseu morre e a profecia se cumpre exatamente como ele relatou. Versículo 25: Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás seu pai na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Meus irmãos, o poder de Deus se demonstrava nas profecias, nas palavras do profeta Eliseu. O profeta Eliseu profetizou durante toda a sua vida. Por exemplo, os moabitas foram massacrados no vale de Edom, como Eliseu havia predito. O cerco de Jerusalém foi levantado e o oficial do rei foi pisoteado no portão, exatamente como Eliseu havia predito. Hazael assassinou o rei e se tornou rei da Síria, exatamente como Eliseu havia predito. A casa de Acabe foi destruída e Jezabel foi devorada, exatamente como Eliseu havia profetizado. E agora nos seus últimos minutos de vida, ele recebe o poder de Deus para profetizar uma última vez. Então, em segundo lugar, o poder de Deus era visível na vida deste profeta, não apenas na sua vida, mas nas suas palavras. E por fim, o poder de Deus era visível no corpo do profeta. No versículo 20 ao 23, nós temos a informação de que morreu Eliseu e eles o sepultaram. Ora, os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. É interessante a menção desta invasão logo depois da morte do profeta. Dá-se a ideia de que logo após a morte do profeta, Israel ficou vulnerável, ficou suscetível, e agora bandos já começam a invadir. No versículo 21, sucedeu enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram este homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Um grupo estava enterrando o homem, viram os inimigos chegando, tiveram que correr, e o que fariam com este corpo? Viram lá uma sepultura, que era a sepultura de Eliseu, empurraram o corpo para aquela sepultura. E quando o corpo encostou no corpo de Eliseu, este homem ressuscitou. Meus irmãos, o poder de Deus operava de uma forma em alguns profetas, como foi o caso de Eliseu, que até depois de morto havia poder no seu corpo. É impressionante que quando os ossos se tocaram, este cadáver que caiu ali sem vida, ele recobrou a vida e saiu, e deve ter vivido mais um bocado de tempo. É impressionante, meus irmãos, o poder de Deus operando no profeta mesmo depois de morto. Ora, Eliseu de fato foi alvo do poder de Deus. Eliseu, com o poder de Deus, curou as águas em Jericó, no começo de 2 Reis, amaldiçoou inimigos e eles foram atacados por ursos em Betel. Ele encheu jarros e jarros com óleo para a viúva de um dos profetas. Ele ressuscitou o filho da sunamita, ele curou a morte na panela, ele alimentou 100 homens com 20 pães, ele curou Naamã da sua lepra, ele fez a cabeça de um machado flutuar, ele abriu os olhos do moço para que o moço visse os cavalos e os carros de fogo. Então nós vemos que o poder de Deus repousou de fato na vida do profeta Eliseu. O pastor Matthew Henry escreveu que Elias foi honrado na sua partida, quando elevado por um redemoinho, mas Eliseu foi homenageado até após a sua partida, até morto ele recebeu o poder de Deus.
um rabino do segundo século antes de Cristo, disse sobre Eliseu o seguinte: seu corpo profetizou quando ele estava morto, assim como em vida ele fez maravilhas, na morte seus atos também foram maravilhosos. O versículo 22 e 23 mostram que Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás, o pai de Jeoás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Aqui nós temos a explicação, meus irmãos, de que não foi em última instância por amor a Jeoás que Israel foi salvo, mas foi por causa da aliança, do pacto que Deus tinha com o seu povo. E é interessante que assim como aquele cadáver caiu numa sepultura e foi ressuscitado e contou com misericórdia, aqui o povo de Deus, mesmo num estado tão lastimável, ele ainda conta com alguma misericórdia do nosso Senhor, por conta da vida do seu servo e por conta do amor para com a aliança. Neste texto nós temos um curioso caso de ressurreição no Antigo Testamento. Curioso porque ressurreição é muito mais assunto, nos parece, do Novo Testamento, mas há ressurreições e há perspectiva de vida depois da morte ainda no Antigo Testamento. Você se lembra de Abraão e Isaque? Quando Abraão levava o jovem Isaque para que ele fosse morto, para que ele fosse sacrificado, é interessante que naquele relato de Gênesis 22, Abraão diz assim para os seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão sabia que Deus ia dar um jeito, e eles voltariam. E é por isso que o escritor de Hebreus explica: porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. E o mais impressionante é que até Abraão nós não temos nenhum caso de ressurreição. Abraão, ele creu na ressurreição mesmo sem ter visto uma, mas ele tinha certeza que Deus era poderoso para recobrar o seu filho dos mortos, se ele obedecesse o que o seu Deus estava falando. Você se lembra de Jó, que no meio dos grandes sofrimentos que ele passou, ele exclama com fé: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. A perspectiva de Jó é de que ele morreria, mas ele se encontraria com Deus. A ideia de vida após a morte já existia no Antigo Testamento. Lembra-se do Salmo 23? Quando Davi termina o Salmo dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A expectativa de Davi era habitar com o Senhor por todo sempre, mesmo depois da morte. Lembra-se de Elias ressuscitando a filha da viúva de Sarepta? Lembra-se de Eliseu ressuscitando o filho da mulher sunamita? E agora, mesmo estando morto, ressuscita um cadáver que é jogado na sua cova. Assim, meus irmãos, o Antigo Testamento já ensina a ressurreição. Esta doutrina está presente na fé de Abraão, na esperança de Jó, nos cânticos de Davi e nos milagres de Elias e de Eliseu. Estas ressurreições que foram imperfeitas, que foram temporárias, porque as pessoas que foram ressuscitadas, elas viveram um tempo e depois voltaram a morrer. Era uma ressurreição imperfeita, mas todas elas apontam para a grande ressurreição, a ressurreição perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu, ficou 3 dias sob o poder da morte, mas ressuscitou e está vivo até hoje, mostrando o caminho dos seus filhos. Um dia nós morreremos e um dia nós ressuscitaremos para viver para sempre. Jesus é o primogênito de entre os mortos, Jesus é a primícia dos que dormem. Ele é o nosso modelo na ressurreição. Assim como ele ressuscitou
e está vivo até hoje, um dia nós passaremos por este processo. Meus irmãos, concluo com algumas aplicações. Primeira aplicação: Deus preservou o profeta Eliseu durante 60 anos em Israel, como bênção para a vida de Israel. Talvez em tua vida você tenha a bênção da presença de algumas pessoas que Deus tem conservado para te abençoar. Pode ser um avô ou uma avó piedosos, um pai ou uma mãe tementes a Deus, um amigo ou uma amiga tementes ao Senhor. Olhe ao redor e perceba quem são as pessoas que Deus tem preservado perto de você para que seja uma bênção na tua vida. Segunda aplicação: quando Deus fez menção de levar Eliseu, Jeoás sofreu muito. Israel agora não teria mais o profeta do Senhor. Jeoás não tinha comunhão com Deus. O texto diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, mas ele estava confiando no profeta. Você tem tido comunhão com Deus ou você depende das pessoas que estão ao teu redor? Quando você passa por apuros, você pede para todo mundo orar por você, mas você tem vida de oração? Cuidado para não ser como Jeoás. Jeoás, quando viu que o profeta do Senhor ia embora, ele ficou sem esperanças. Tenha você comunhão com Deus, seja você a bênção na vida das pessoas que estão ao teu redor. Não fique dependendo da fé dos outros, cresça você na fé, no conhecimento do nosso Deus. Terceira aplicação: Deus é misericordioso. Ali nos últimos momentos de Eliseu, Deus agiu de misericórdia para com Israel, por amor à sua aliança. Saiba disso, Deus é misericordioso. Nos momentos de apuros, de tempestades, de tribulações, busque ao Senhor, Ele pode te socorrer, Ele é misericordioso. Quarta aplicação: assim como os milagres eram as credenciais dos apóstolos, Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 12:12, isto é, os milagres eram o cartão de visita dos apóstolos, para que a mensagem de Deus fosse crida. Como é que aquele povo ia acreditar nos apóstolos? Os prodígios e os sinais que eram feitos eram a forma pela qual as pessoas olhavam para os apóstolos, reconheciam que eram homens de Deus e acreditavam na mensagem. O mesmo processo aconteceu no Antigo Testamento. Os milagres e os poderes que envolviam o profeta era para que as pessoas olhassem para o profeta e soubessem que ali ia um homem de Deus, e por isso crescem nos seus escritos, de forma, meus irmãos, que os milagres que acontecem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento eram milagres para serem credenciais, para validarem a palavra. Não espere hoje então por grandes milagres, por novas revelações, porque nós já temos a palavra na nossa mão. Ao invés de orar por milagres, leia a palavra, ore para que Deus te instrua e acumule cada vez mais conhecimento no teu coração acerca da palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, conhecer o nosso Deus. Quinta aplicação: desde o Antigo Testamento é ensinado que há vida após a morte. Assim, não viva com os olhos abaixados, não viva com os olhos na medida do chão, pensando apenas nas coisas materiais. Quanto é que vai sobrar de dinheiro esse mês? Será que eu vou conseguir comprar uma casa, um carro? Será que eu vou mudar de emprego? Levante os olhos para as promessas que nós temos na glória do porvir. Quantas vezes você tem pensado na segunda vinda? Quantas vezes você tem pensado nas delícias celestiais? Meus irmãos, haverá um dia em que Cristo voltará e nos levará. Não sabemos se estaremos vivos ou se estaremos enterrados e Ele nos ressuscitará, mas o fato é que haverá um dia em que nós não teremos mais pecado, em que nós nos encontraremos com os nossos queridos que já partiram, em que nós teremos extrema alegria pelos séculos dos séculos. O teu coração tem que vibrar com essa bendita esperança, a esperança de que um dia
nós estaremos livres deste corpo pecaminoso, deste corpo com enfermidades, dos sofrimentos desta vida, e um dia nós estaremos para sempre com Cristo. Essa é a nossa esperança. Nós gastamos aqui 60, 70, 80 anos, mas nós não podemos nos esquecer que isso é muito pouco comparado a uma eternidade com Cristo, nas alegrias e delícias espirituais. Não se esqueça disso. Se a nossa vida, se a nossa esperança em Cristo se resume a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós vivemos nesta terra como peregrinos e forasteiros, mas com os olhos na Jerusalém que virá, com os olhos na nossa pátria celestial. Nós somos cidadãos daquela pátria. Por isso a nossa esperança maior não está num salário maior, numa casa própria, não está em coisas terreais, mas está em Cristo, na ressurreição pela qual nós passaremos. Essa é a grande esperança, meus irmãos. Não espere que a sua vida melhore por causa do governo, não espere que a tua vida melhore por causa de um novo plano econômico. Tenha a tua esperança em Cristo Jesus, na ressurreição, no dia e na glória em que você estiver para sempre com Ele. Essa é a nossa grande esperança cristã, meus irmãos. Sexta e última aplicação, que é essa: onde está a tua esperança? Ela deve estar na ressurreição de Cristo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, se a nossa esperança ela atinge a visão beatífica e gloriosa do nosso Redentor Jesus Cristo, e nós não confiamos nas coisas desta terra, mas se a nossa esperança está posta em Cristo, mesmo sofrendo, nós somos os homens mais felizes do mundo. Porque quando a nossa esperança última está em Cristo, na sua volta e na sua ressurreição, as tribulações e tempestades desta vida são pequenas e são passageiras. Um puritano, William Gurnall, ele disse certa vez que depois da boa nova do Evangelho não existem mais más notícias. Não existem mais más notícias. O médico diz que você está com câncer, e isso não é fácil, mas ainda há uma grande notícia sobre a tua vida, de que você tem a vida eterna, de que um dia você será ressuscitado. O teu patrão te diz que você só tem mais um mês de trabalho, que você vai ser mandado embora. Isso não é nada comparado à grande esperança que nós temos em Cristo. Depois da boa notícia, meus irmãos, não existem mais más notícias. Quando a nossa perspectiva desta vida não está nas coisas materiais, mas está em Cristo e no poder da sua vinda e da sua ressurreição e da sua glória, todas as más notícias deste mundo ficam muito pequenas, porque nós temos a grande notícia de que um dia Cristo voltará e nós viveremos para sempre com Ele. Maranata, que Deus nos abençoe. Amém.